Eu tô aqui com um casal incrível, né, que se chama Samantha e Igor. Muito obrigada por topar participar comigo, né, de relatar como foi essa jornada até agora. E eles chegaram pra mim um pouquinho antes do final do ano, né? Eu queria que vocês contassem como foi a decisão de começar numa época que todo mundo acha tão crítica. Bom, a gente decidiu começar justamente nessa época porque a gente não estava se sentindo bem, Uhum. né, tanto fisicamente quanto com a relação à nossa própria estética. E a gente decidiu procurar, né, uma ajuda profissional e nós chegamos aqui com a Fran e tivemos uma orientação assim maravilhosa em relação a essa reeducação alimentar, né, a gente ter um propósito na alimentação, não apenas comer por comer, mas saber o porquê comer. Né? E a gente tem conquistado uma evolução muito interessante nesses poucos 2 meses quase que a gente está com a Fran aqui. Interessantíssima. E aí tem uma situação que a Samantha conversou comigo e falou que já fez, né, Samantha, um acompanhamento há anos atrás. Conta um pouquinho dessa experiência. Isso, em 2018, mais ou menos, né, 2017, final de 2017, 2018, eu fiz um acompanhamento. Porém, quando eu cheguei com a nutricionista para fazer o acompanhamento, ela teve muito trabalho comigo, porque eu fiz uma dieta louca da minha cabeça e, como eu falei para a Fran, eu acabei perdendo tudo que eu não podia perder, perdendo massa, perdendo peso, perdendo gordura, perdendo tudo. Então, uma dieta louca. E quando eu cheguei com ela, ela teve muito trabalho para me ajudar exatamente nessa reeducação alimentar. Ajustou a minha alimentação, ajustou junto ali com o professor de educação física para que eu ganhasse massa. E ela fez todo um acompanhamento e era muito bom. Porém, exatamente na época de dezembro, eu parei, me perdi em algum lugar e não me achei mais e voltou tudo de novo. Deixei de fazer o acompanhamento com ela e voltei a engordar, voltei a ganhar peso. A alimentação ficou uma bagunça, né? O acompanhamento com ela era bom, mas como eu deixei de ir, então de lá pra cá eu não tinha feito acompanhamento ainda com ninguém. Uhum. E aí, como o Igor falou, a gente não estava se sentindo bem, acima do peso, estética, né? Eu dizia que eu olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, foi quando a gente resolveu procurar ajuda. E aí eu marquei aqui a consulta com a Fran e de lá pra cá assim, tem sido excelente. A orientação, tudo, né? O acompanhamento tem sido maravilhoso, assim, os resultados têm sido bem satisfatórios. Isso é incrível, porque essas informações que eles estão passando fazem a gente refletir. Então não é para ser uma mudança louca, né? Uma dieta restrita. É para ser algo confortável da gente seguir para que realmente construa um estilo de vida. E esse casal que vai completar 2 meses a gente vai completar, eles tiveram um resultado incrível, tipo, o Igor já foram 7,1 kg. Falei que tá super, né, acima da média de uma redução mensal, mas que com o tempo vai se tornar mais lenta. E o grande motivo de eu querer citar isso é porque o Igor, ele tem uma rotina muito agitada, né? E acaba que a Samantha, ela contribui muito em forma de receitas, de incentivos. Você fica no pé dele, Samantha? Fico até demais. Eu falo que são cúmplices, por isso que é gostoso cuidar de casal. Né? Então ele é muito doceiro, porque uma rotina agitada faz a gente querer mais o prazer no alimento. E a Samantha tem toda essa desenvoltura para pesquisar coisas, preparar refeições diferentes para suprir, né? Uhum. E o mais interessante é que não deixa de comer, né? Sim. E nem você citou que toda semana você gostava de consumir açaí. Sim. E o que você fez para continuar consumindo açaí? Bom, eu diminui bastante a frequência, né? A gente tomava todo final de semana, várias vezes, fora os outros lanches que a gente consumia, e agora eu tomo uma vez ou outra, mas assim, uma porção bem reduzida. E eu tento não exagerar nos adereços do açaí, digamos assim, né? Sim, então isso é bem relevante, porque não se trata de parar de consumir, porque dos dois, a Samantha tem uma disciplina muito maior para
não sair do cronograma alimentar, né, Samanta? Sim. Só que o Igor, ele dá as exceções ao plano alimentar. Então a gente tem um casal bem diferente do outro. Mas quando eu falo pro Igor, a gente pode e deve consumir de tudo. Só que a frequência, a quantidade e a qualidade que a gente escolhe consumir Sim. é muito importante. Então esse açaí, ele podia estar sendo acompanhado de doce de leite condensado, mas ele tá mais contido, Tá. né? Tá bem mais. E a parte de reduzir, né, de 700 para 300 ml também já é muito significativo para não acumular tanto. É muito relevante isso, porque você não passa vontade, continua, né, seguindo o plano alimentar e que a gente tem aí muitos resultados ainda pela frente, tá? Eu adorei dividir essa história, né, essa jornada de Sim, vocês, que ainda a gente tem bastante a conquistar. Tá E vendo? eu acredito que daqui a um tempo a gente vai fazer outro vídeo com informações bem mais interessantes, Amém. tá? Com certeza. Muito obrigada, viu? Até breve. Tá